Parlamento Celular de Multiplicação 2014. O tema de 2014 é propósito. Nós estamos na quinta semana de propósito. Título: Como diz a Escritura. O texto básico está em João, capítulo 7, versículo 38, que diz assim: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós necessitamos executar, nós procuramos formatar um padrão daquela ação. Nós procuramos formatar aquele padrão para que da próxima vez que a gente for executar aquela atividade, nós a executemos de maneira que ganhemos tempo naquela segunda ou terceira ou décima execução, daí em diante. Então, e quando não tem um padrão, nós geralmente nos empenhamos em desenhar aquele padrão, para que as pessoas, quando forem executar aquela atividade, não percam tanto tempo como nós talvez tenhamos perdido quando estávamos fazendo pela primeira vez. Com relação à fé, não é diferente. A fé, ela não foge desta regra. Ela não pode ser de acordo com o que eu penso, com o que eu imagino, com o que eu acredito, sim. A fé em Jesus Cristo, a crença em Jesus Cristo tem que ser de acordo com as Escrituras. Se não for assim, não é fé, não vale. Assim, você está perdendo tempo. Se você crê em Jesus Cristo e não for conforme a Escritura, você está perdendo tempo. Criando um ambiente, então, para nós entendermos. Na ocasião que Jesus falou essa palavra, ele estava na festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém, especificamente no templo. E ele discutia sobre a vida dele, sobre o ministério dele, discutia com os fariseus, discutia com os saduceus, mas principalmente com aqueles que se diziam mais entendidos das Escrituras, que eram os sacerdotes, os escribas. Jesus, ele discutia com eles esses itens relacionados à vida dele. E havia muitas discordâncias daqueles grupos em relação à pessoa de Jesus. E Jesus ensinava o seguinte, que se eles soubessem realmente o que era a sua doutrina, se eles compreendessem de onde vinha a sua glorificação, se eles entendessem de onde vinha o seu discurso, eles então creriam nele. Se eles de fato crescem em Moisés, crescem na lei, eles creriam em Jesus, porque Jesus era o cumprimento da lei. E foram praticamente 7 dias de discussão entre eles, assim, discussão no sentido de sempre ter alguém para debater algo. E quando foi no 7º dia daquela festa, a festa dos tabernáculos, a Bíblia diz que no 7º dia, Jesus, é como se Jesus parasse aquele público e dissesse o seguinte: olha, eu tenho algo a dizer para vocês, que é um diferencial na vida de vocês. Jesus então se coloca em pé num local mais alto e fala o seguinte: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7, 37 e 38. Isso, é lógico, aconteceu no último dia, depois de tantas discussões, de tantas falações, de tantas discordâncias. Jesus então queria pôr um ponto final, e ele disse o seguinte: olha, se vocês tiverem sede, ele disse, se alguém tem sede. Então, um ponto-chave do entendimento dessa compreensão é que para nós nos achegarmos a Jesus Cristo, nós precisamos sentir sede. Se nós não tivermos sede de estar com Ele, de descobrir quem é Ele, se nós não tivermos sede de tomar aquela água dele, de tomá-lo, nós não queremos compreender. Quando nós estamos com sede, nós vamos buscar água aonde tem água. Se a nossa sede for espiritual, nós precisamos saber que a nossa sede espiritual só será saciada em Jesus Cristo. E quando Jesus diz o seguinte: olha, rios de água viva correrão do seu interior, ele diz o seguinte: olha, relacionado à vida após a minha crença, se vocês crerem em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, ou seja, fontes do Espírito Santo irão emanar de dentro de vocês e correrão para a vida eterna. É algo que vai fluir constantemente, todos os dias. É algo que vai acontecer com aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, as pessoas deveriam crer em Jesus não apenas pelo que ele fazia. As pessoas deveriam crer em Jesus não pelos cegos que tiveram suas visões abertas, pelos aleijados que foram curados, pelos paralíticos e muitos deles que foram curados. Não por isso. Mas
porque a Escritura dizia a respeito dele. A Escritura mencionava. E quando Jesus falava da Escritura naquele tempo, Jesus dizia sobre 3 livros que eles deveriam, e na verdade eles conheciam. Era o livro do Pentateuco, que era a lei, o livro dos profetas, que nós também temos hoje, né, o livro dos profetas, e o livro dos Salmos. Então, quando Jesus falava dele, chamava a junção desses 3 livros de Escritura, Jesus estava dizendo, olha, tanto os salmistas falaram de mim, tanto os profetas falaram de mim, tanto como a lei fala de mim, como Moisés fala de mim. Então, assim, era algo verídico que, se eles tivessem examinado, eles iriam compreender que a junção desses três escritos, todos eles falavam de Jesus Cristo. Nas entrelinhas, ou às vezes até fora das entrelinhas, mas de forma verídica, de forma real, elas falavam de Jesus Cristo. E eles deveriam crer em Jesus conforme esses escritos, conforme esses manuscritos, conforme esses escritos que tinham na época. E para nós hoje não é diferente. O que ocorreu é que a nossa escritura de hoje era um pouco mais ampliada. Além das escrituras daquela época, nós temos também o Novo Testamento. Tá certo? Então, aquele que crer nele, como diz, aí eu posso ser bem claro, bem simples. Como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, crer nele, não de acordo com o que eu penso, não de acordo com o que eu quero, mas de acordo com o que a Escritura diz. Como você tem crido em Jesus Cristo? Tá certo? Qual é a forma da sua crença nele? Você tem crido que ele está no céu, ou que ele está no madeiro, que ele está crucificado? Ou como você tem manifestado a sua fé nele? A sua fé nele é naquele quadro que você às vezes carrega em casa, naquele crucifixo que você carrega? Como tem sido a sua crença nele? Você tem visto nos filmes, nas encenações, nas paixões de Cristo, tá certo? Aquele personagem loiro, bonito, né? Cabelos claros. Assim, qual é o Cristo que você tem crido? Como você crê nele? Assim, você crê nele de acordo com o que dizem as diversas religiões? Com o que cada uma delas menciona? Como você crê nele? Qual é o seu balizador de fé em Jesus? Você crê nele pelos seus feitos ou você crê nele pelo que ele é, conforme a Escritura diz? Para nós sintetizarmos assim e termos um ponto de compreensão dessa palavra, eu queria só que nós entendêssemos algumas verdades que vão suscitar, que vão levantar a nossa fé. Primeiro, o Jesus, o Cristo, o qual nós deveríamos crer nele. Nós deveremos crer nele, o qual os judeus deveriam crer nele. Ele seria chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, ele deveria ser, diga-se aos judeus naquela época, o Emanuel. Nós hoje o vemos como Emanuel, ou precisamos tê-lo como Emanuel, como Deus conosco. Tá certo? Ele é Deus conosco. Então, como é bom poder acordar ao lado dele toda manhã, porque ele é Deus conosco, e dizer assim, bom dia, Senhor. Como é bom passar o dia com ele, como é bom poder chegar ao final do dia e dizer assim, algo maravilhoso com ele, como é bom poder usufruir da presença cotidiana em nossa vida dele todos os dias, como é bom nós podermos vivenciar isso todos os dias. Jesus, ele veio trazer ao mundo a presença de Deus que a religião tinha tirado. Os escribas, que eram os conhecedores da lei, e os sacerdotes, que eram os divulgadores da lei, eles tinham se esquecido de quem era Deus. E a palavra dizia, olha, quando o anjo se encontrou com Maria, ele disse, olha, o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. O Jesus, hoje, ele é para mim e para você, Deus conosco. Deus presente. Isso quer dizer que Deus, entenda, Deus está ao nosso lado, todos os dias, em todos os momentos, quando nós temos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Segundo, a Escritura registrada por Isaías dá uma visão assim, de um nome muito forte para Jesus Cristo, assim, um nome que exemplifica e que demonstra a sua atuação, aquele nome
prático, assim, aquele nome que o identifica. E Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, dizia o seguinte, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, ou seja, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Com esses 5 nomes, Isaías então falava, olha, a atuação ministerial dele vai ser dessa forma. A Escritura diz que ele é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E ele não é maravilhoso, assim, o Jesus, ele não é maravilhoso apenas porque nós o chamamos de maravilhoso. Não é um apelido dele. É uma essência mais real da atuação, da personalidade dele. Ele é maravilhoso. O termo maravilha para você significa o quê? O termo maravilhoso para você significa o quê? Qual a importância do termo maravilhoso? Quais são as características para você de alguém que tem essa qualidade? Assim, como que você falaria de alguém que para você é maravilhoso? Certo? Como que você... em que momento, assim, em que situação você acha que uma pessoa maravilhosa pode se demonstrar, pode se amostrar para você? Jesus, ele é maravilhoso para mim, ele é maravilhoso para você. A Escritura registra que ele seria conselheiro. Essa Escritura foi mencionada antes de Jesus nascer. Jesus nasceu. Como conselheiro, você tem buscado conselhos em Jesus? Eu posso afirmar que todas as vezes que eu procurei Jesus para ter conselho deles, os conselhos dele para a minha vida foram os mais sábios que eu já pude receber de alguém. Todos eles foram conselhos certeiros, conselhos verdadeiros, conselhos que me conduziram a uma proximidade com Deus e um distanciamento do mal. Jesus para você é conselheiro? Você tem colocado primazia nos conselhos que ele tem dado a você? Você tem priorizado seguir aqueles conselhos? A Bíblia diz também que ele é Deus forte. Se ele é Deus forte, o Jesus Deus forte, o que é? Se ele é Deus forte, então ele pode vencer qualquer situação, qualquer circunstância. Quando ele diz assim que para Deus nada é impossível, ou seja, Deus nele é o Deus do possível. É o Deus de todas as coisas, todas as situações. Então, não há por que você querer se apegar em outro Deus, em outra situação, em outra circunstância momentânea e passageira, esquecendo-se que você tem um Deus que é forte. Jesus é um Deus forte. E a atuação dele, a ação dele na sua vida, precisa ser também poderosa. Ele não é um Deus para estar pregado, gravado numa escritura, num quadro, não. Ele é o Deus forte, ele é alguém presente. A Escritura registra também que ele é Pai da eternidade. Você tem submetido o seu dia de amanhã para Jesus Cristo? Você tem submetido a ele os dias passados? Você tem acertado com ele essa questão para Jesus? A Bíblia registra que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele é. A eternidade para ele é algo que ele pode ter nas mãos, coisa que nem eu nem você podemos. Mas ele é o Pai da eternidade. Ele é, eu sei, há 2000 anos atrás já se falavam nele. E quando eu falo 2000 anos, eu estou sendo simplista, porque na verdade João disse que ele era desde antes de todas as coisas. Antes que tudo existisse, ele já era. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Foi assim que João começa mencionando sobre um Deus que é realmente Pai da eternidade. Ele tem a eternidade nas suas mãos. Outra característica de Jesus, ele é príncipe. Quem governa a sua vida? Você tem submetido a sua vida, as suas decisões a um príncipe? A alguém que pode ter uma ação maior de governo sobre a sua vida? Ele é príncipe e hoje eu sei que ele é príncipe. E assim, eu tenho vivenciado todos os dias o estar debaixo desse principado de Jesus Cristo. Ele é príncipe. A Escritura registra também que ele é o príncipe da paz. Não é um príncipe qualquer. Ele é príncipe da paz. Então não há por que viver angustiado, com medo,
das dificuldades, da luta. Não, ele é príncipe da paz. A paz tem um principado, um governo, e Jesus é quem governa sobre a paz. Terceiro, quando nós entendemos, assim, o primeiro é que Jesus seria Emanuel, Deus conosco, de fato ele é. Segundo, que a Escritura registra sobre a atuação dele nesses 5 itens que eu já mencionei a você. E terceiro, aquele Jesus que deveria vir, o Cristo que deveria vir, ele deveria padecer pelos nossos pecados. Você tem crido que ele padeceu por você? Você tem crido que ele se fez maldito em seu lugar? Você tem crido? A Escritura diz, e foi isso que ele fez. Durante todo o ministério de Jesus, ele dizia, olha, eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Eu vim para executar a vontade do meu Pai. Eu vim para cumprir aquilo que de mim está escrito. Jesus cumpriu. Ele assumiu a condição de mal, ele assumiu a condição de maldito, ele assumiu a condição de pecador, ele levou sobre si os nossos pecados. Somente assim ele poderia ser morto na cruz do Calvário, e ele foi para redimir a mim e redimir a você. O nosso Jesus, ele é de fato mesmo, aquele que perdoa, porque ele morreu pelos nossos pecados. E quando ele fala de si mesmo, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, Jesus falando de si mesmo, não é algo que o pastor falou de Jesus, ou que você tenha ouvido alguém falar de Jesus, mas Jesus falando de si mesmo, registrado nas Escrituras, ele diz, Apocalipse 22, 16, e eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Você acha Davi forte? Ele é a raiz e a geração de Davi. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Todos os dias, quando o dia amanhece, só amanhece porque Jesus Cristo dá uma palavra de liberação para que ele amanheça sobre a sua vida. Ele é tudo para nós. É assim que a Escritura fala dele, de maneira resumida, fala muito mais. Vamos então juntar tudo isso e conectar vida em nós. Nossa crença em Jesus não deve ser como pensamos ou achamos, mas como a Escritura ensina. Somente agindo assim é que nós migraremos para a próxima fase. E qual é, pastor, a próxima fase? A fase da liberação completa do rio de água viva que flui de dentro de nós, do Espírito Santo. Enquanto nós não crermos em Jesus Cristo, como diz a Escritura, nós nunca vamos experimentar o rio de Deus que tem para ser fluído de dentro de nós, o rio do Espírito Santo. Essa é a próxima fase. Então, ele falou, olha, aquele que crê em mim, rios fluirão, vão fluir se nós crermos nele, como diz a Escritura. Agir assim, crendo nele, como registra a Escritura, apenas evidencia o quanto nós estamos mais perto de Deus, o quanto nós queremos estar mais seguros com Deus, o quanto nós queremos andar junto, lado a lado com Deus. E para isso acontecer, para nós crermos nele, como diz a Escritura, nós precisamos conhecer o que a Escritura diz a respeito dele. Entenda-se por Escritura, a Bíblia é sagrada. Tá certo? Tomando a Bíblia como nossa conduta de fé e ação, que este seja o meu e o seu propósito. Crer nele não como alguém fala, mas como diz a Escritura.